Arnês de computador. Pronto. Gravando. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história da cirurgia e aí vocês me respondam, se alguém souber, o que é cirurgia. Cric-cric, grilinho, grilinho. Ninguém sabe? Bom, por definição, gente, cirurgia é uma manobra manual e instrumental que visa resolver uma patologia ou tratar de uma determinada doença, tá? E a cirurgia só é empregada quando a clínica não consegue resolver o problema. Claro que são as cirurgias, não contamos com as cirurgias eletivas para essa definição, tá? Por exemplo, castração eletiva. Então, quando não há um tratamento clínico, né, ou quando o tratamento clínico não se mostrou eficiente, a gente procura a resposta desse tratamento em um procedimento cirúrgico, tá? Mas o que significa a palavra cirurgia, né? Queiro, né, é mão e ergon é trabalho. Então, a gente veio, é uma palavra grega, né? A gente veio interpretar que seria a cura através das mãos, tá? A cura pelas mãos. Ou o trabalho de cura com as mãos. Então, como eu falei, é um trabalho manual instrumental que visa curar uma determinada doença. Ok? A palavra cirurgia, ela tem origem no grego, quirurgia, e no latim, tá? Cirurgia. Então, a cirurgia ela é considerada como ciência e arte, tá? Porque ela precisa do conhecimento científico com habilidades de um artista, né? Que é o trabalho com as mãos. Como que a cirurgia era realizada no passado? Você ficava diante de um problema, né? E você tentava resolver aquele problema de acordo com a sua experiência ou com a experiência de outros colegas. Então, na verdade, a cirurgia era por tentativa e erro, né? O que levava a muitas mortes e a muitas complicações. A gente não pode exercer esse tipo de medicina, né? Eu não posso pegar um paciente hoje, botar ele na mesa, sem saber nada do que está acontecendo, né, e tentar fazer um procedimento para resolver o problema. Então, hoje isso é impossível, né? Mas a medicina evoluiu. Quer dizer, impossível não, né? Tem muita gente que ainda faz isso. Mas os resultados são de acordo com a era medieval, né? Então, a gente hoje tem todo um aprendizado, como vocês estão aqui na técnica cirúrgica, para que a gente tenha base e suporte para resolver os problemas de maneiras adequadas. Antigamente, era difícil até dissecar um corpo, né, gente? Então, os cirurgiões não tinham nem acesso ao corpo, então não sabia nem como que o corpo funcionava, o que era operado antigamente. Aquelas feridas de batalha, né, nas guerras, e eram feridas superficiais. O que seriam feridas superficiais? Não eram abdômen, tórax, né? Quando alguém tinha uma lesão profunda, certamente ia a óbito. Então, as lesões eram tratadas superficialmente. E qual era a preocupação dos médicos naquela época, né? A preocupação era conter o sangramento e infecção. Ninguém sabia o que significava infecção, né? Mas já havia preocupação daquela ferida produzir secreção e acabar evoluindo para piora. E conter o sangramento, porque sabia que aquele sangramento, o paciente ia morrer se não controlasse o sangramento. E como é que esse sangramento era controlado? Alguém tem ideia?
Vocês não veem filme, não, né? E aí, gente? Alguém tem ideia de como eram controlados os sangramentos na Idade Média? Exatamente. Sofia respondeu. Isso, Tiago, é isso aí. Eles usavam ferro, né, faca, botava no fogo e queimava a ferida. Essa era a maneira de fazer o controle de sangramento. Indiretamente, o que eles estavam fazendo? Quando eu jogo um calor muito grande numa área, eu estou matando também o quê? Os micro-organismos, né? Então, ao fazer isso, eles tinham grande chance de acabar com a infecção, né? Ou diminuir o processo infeccioso, porque está jogando ferro em brasa na ferida, está cauterizando e está matando os micro-organismos daquela região, né? Então, isso é uma preocupação desde a Idade Média, conter o sangramento e não formar aquelas secreções, ou seja, controlar a infecção. Tá? E o que a gente faz hoje? Mesma coisa, só que com bisturi elétrico. Né? A gente usa bisturi elétrico para conter o sangramento. A gente, não só para uma questão de controle de hemostasia, para melhora no quadro hemodinâmico do paciente, mas a gente sabe que quanto mais sangue, maior o risco de ter contaminação. Sangue é meio de cultura, sangue é vida, né? Então, se você tem uma cirurgia que sangra pouco, a chance de contaminação ela é menor, tá? Bom, a cirurgia ela data desde a pré-história, tá? A gente tem relatos aí na pré-história de trepanação. Na antiguidade também, a gente vai ver alguns relatos de cirurgia. Eram muito rudimentares, umas até que eram avançadas na Idade Média. E aí a cirurgia começa a dar um salto, né? No Renascimento, como toda a ciência e tecnologia começa a evoluir após o Renascimento. E aí na Idade Moderna ela dá um outro salto, né? Com o desenvolvimento de novas descobertas de materiais sintéticos para sutura e novas técnicas de asepsia, de antisepsia, descoberta da bactéria, descoberta da penicilina, e aí a coisa começa a andar, descoberta da anestesia, a coisa começa a andar. Naquela época, quem eram os cirurgiões? Feiticeiros, curandeiros, alquimistas, bruxos, médicos e barbeiros. Por que barbeiros? Porque tinham habilidades com materiais, né, de corte. A medicina não era uma prática tão criteriosa, né? A gente era bem empírica, com exceção dos médicos que vinham da parte oriental do globo, porque eles eram mais da Arábia, do Egito, né? Da China, tinham outro nível de conhecimento. Então, na pré-história, a gente tem relatos aí de casos de trepanações, tá? Que não está muito bem elucidado como é que se fazia, por que se fazia esse tipo de cirurgia, né? Aliviar a pressão intracraniana. Mas como é que eles sabiam que tinham pressão intracraniana naquele paciente, se é que podemos chamar assim? Então, sem dúvida alguma, aí nós temos algumas civilizações que eram muito adiantadas, né? Algumas civilizações que estavam na vanguarda aí da medicina, tá? Então, a cirurgia da antiguidade, a gente já data aí do Antigo Egito a 2600 a.C. Existe uma referência de Mortep, né, que foi considerado o primeiro médico, né, engenheiro, arquiteto da história antiga. Antigamente tinham gênios, né? O cara era médico, era engenheiro, era arquiteto. Hoje, o cara tem uma especialidade de uma área determinada e é considerado um gênio. Não, o gênio era de antigamente, né? O cara sabia de tudo, né? Era arquitetura, era engenharia, era medicina, né? Então, ele não tinha acesso às informações que a gente tem hoje, né? E a gente não consegue chegar no nível que esses caras tinham naquela época.
Imhotep, gente, alguém já assistiu a Múmia? A Múmia, né, o filme A Múmia. O Imhotep foi consagrado um faraó. Ele não era nobre, né, mas pelos seus conhecimentos, porque realmente foi uma pessoa que trouxe muito conhecimento de diversas áreas para aquela civilização. Na Índia, tem relatos de rinoplastia, tá? Nós temos alguns relatos de cirurgia. Ele é considerado, para os indianos, o pai da cirurgia. Isso já no século VI antes de Cristo, né? Como eram avançados. Aí eu fico me perguntando como é que... Tem só os relatos, tá, gente? Não tem muitas explicações. Como é que você fazia uma rinoplastia sem anestesia, sem nada? Se bem que esses povos já tinham conhecimento de substâncias entorpecentes, né? Tanto a cannabis quanto a cocaína, né? As propriedades anestésicas e alucinógenas dessa substância e alguns cogumelos. Então, eles faziam o uso dessas substâncias para poder tirar um pouco da consciência. Que o grande problema da evolução da cirurgia também era o quê? Anestesia. Você não consegue operar um paciente se não tiver anestesia. A gente vê em filme, né? Que o cara dá um negócio para o cara morder, bota uma madeira, o cara bebe lá o vinho, joga o vinho em cima da ferida, né? Que é uma maneira de fazer antisepsia. E aí você pode suturar ou cortar, seja lá o que for, retirar uma flecha. Então, tem aí já nessa 5, 6 séculos, 4 séculos antes de Cristo, né, a descrição de cirurgias com alguns procedimentos anestésicos. Mas isso era muito restrito, né? Esse conhecimento não era muito difundido, até porque quando se tratava com plantas, com ervas, com essas coisas, os mais céticos tinham dúvidas, né? Se esse cara era um feiticeiro, um curandeiro ou um médico. Então ainda tinha aqueles, né, a igreja perseguindo. Naquela época não tinha igreja, mas na Idade Média ainda tinha. Olha como é que era, né? A igreja foi fundada 6, 7, 8 séculos depois, né? E aí o que acontece? Aí começaram a ter as perseguições das pessoas que faziam a cura sem explicação. E aí nós temos o Galeno, né? Galeno é considerado o médico dos gladiadores, né? Era onde eles aprendiam mais, porque tinham. Imagina se você ficasse esperando uma batalha acontecer para você poder treinar ou desenvolver uma técnica cirúrgica, né? E ele ia, né, para as batalhas dos gladiadores em Roma, né, que existiam aquelas lutas por diversão, né? E aí ele ficava ali cuidando dos ferimentos das batalhas. Alguém vê uma similaridade hoje com essa prática? Quem quer aprender cirurgia vai para onde? Vai para projeto castração, né? Que não é uma prática adequada, né? A gente tem que aprender isso dentro da faculdade, né? A gente vai aprender isso, mas um ponto sensível do aprendizado da cirurgia, porque a gente parou de operar animais, né? Na prática cirúrgica. Na minha época a gente operava ainda os animais de CCZ, de Centro de Controle de Zoonose. Hoje não pode mais fazer isso, né? E nós não temos manequins ou não temos uma prática que substitua essas práticas ainda que a gente fazia. E ainda acaba muita gente operando em animais de proprietários após formado, né?
o que te deixa muito exposto. Se você cometeu algum erro, se você tiver alguma complicação, você pode ter consequências aí na sua profissão, já no início da sua carreira. Então, e ninguém quer saber se você não aprendeu na faculdade, se você não se dedicou ou se você não teve oportunidade. O importante é que você está formado. Se você cometeu algum erro, a responsabilidade agora é sua, né? Então, a gente ainda tem um grande caminho, porque se a gente não se dedicar a quem quer ir para a área de cirurgia, a gente vai aprender o básico, né? E só se aprende cirurgia metendo a mão na massa. Então, ainda hoje, a gente vê esse tipo de comportamento, né? A gente indo para as áreas onde tem mais procedimentos para a gente poder subir na curva de aprendizado da cirurgia. Bom, o Galeno teve a oportunidade, né, de examinar as vísceras de gladiadores quando ferido, principalmente quando eles morriam, e comparavam esses estudos com animais, né, na vivisecção. Então, gente, o que eu aconselho a vocês? Quem quer ser cirurgião, quem quer fazer cirurgia, tem que saber o quê? Muita anatomia, né? Não é só um corte e costura, né? A gente tem que saber como e quando fazer as coisas e como as coisas funcionam. Então, vocês vão ter que estudar muito anatomia, tá? Para saber o que estão cortando, o que está fazendo e como reconstruir. Então, a gente tem que saber anatomia, que é a base do cirurgião. Aí começa a cirurgia na Idade Média, né? E a gente tem diversos autores, né? Tem o Paulo, tem Albucaces, tem Salermo, aí tem a Universidade de Salermo, que foi a primeira escola de medicina, né? E olha só, no século VIII, né? Como eu tinha falado, as coisas só começaram a caminhar mais. Bolonha, né? Que foi a segunda escola, a Itália era um berço do conhecimento, né? E aí, olha como é que, só para vocês terem noção de como é que era feito o aprendizado, né? O aprendizado era feito, às vezes, em praça pública, depois passou a ser feito dentro das universidades, né? E depois começou a ter mais critérios, com seleção de operar, como fazer. Existia um problema naquela época, que era o quê? O acesso a pessoas, né? O acesso para poder entender como o organismo funcionava, né? Então, a igreja já existia, né? E ela não permitia que essa profanação de cadáver fosse feita com constância. O médico só tinha acesso a um cadáver, na maioria das vezes, por ano, do indigente. Então, era muito difícil a evolução da cirurgia naquela época. Imagina se você pudesse operar só uma vez por ano, né, para tirar uma dúvida. E André, não só operar, a gente tinha que ter o quê, gente? Livros para a gente consultar, né? O cara tinha que ser bom em quê? Em desenho. Ele tinha que reproduzir aquilo que ele estava vendo. Então, André Versalhes é considerado o pai da anatomia, né? Porque ele tem o Humanus Corporis. Ele tem um livro, né? Que é um dos primeiros livros de anatomia registrados. E aí sim a gente começou a ter mais acesso a esses conteúdos, né? Porque ou você tinha o corpo, mas você não tinha alguém com competência para desenhar aquilo que estava sendo visto. Você tinha que conciliar as duas coisas. E isso deu um salto na Revolução, no Renascimento. Por quê? Porque no Renascimento eu tenho quem? Da Vinci, né? Da Vinci, se vocês lerem a obra de Da Vinci, vocês vão ver lá diversos. Aliás, muitas das pinturas dele têm formatos de órgãos humanos, né? Então, por que Da Vinci tinha acesso aos corpos melhor do que os médicos? Porque o Da Vinci não era médico, né? Da Vinci era artista, né? Então ele fazia aquelas coisas pela arte. Então ele podia ter acesso com mais facilidade, né? Não era uma profanação.
Os religiosos lecionavam a medicina baseada em ensinamentos de Hipócrates e Galeno. Alguns cirurgiões barbeiros cursavam medicina e passavam a ser considerados como médicos cirurgiões. Em 1360 d.C., foram criadas a Sociedade de Médicos Cirurgiões e a Sociedade de Cirurgiões Barbeiros. Olha como é que as coisas demoraram 200 anos depois para as coisas evoluírem, né? As coisas demoravam muito. Hoje as coisas evoluem com uma rapidez muito grande. Então, de qualquer forma, você, para estudar, para ser um cirurgião, você tinha que passar por um treinamento, né? E se filiar a uma sociedade. Então, a cirurgia na Idade Média, né, como é que era feita? Lá, alguém morria, né, se juntavam os médicos, e aí os caras começavam a dissecar, começavam a treinar os procedimentos. E aí, a evolução começou a se espalhar, né? A gente tem a escola francesa também, que é a concorrente da italiana, tá? Aí Ambroise Paré era francês, né? E aí ele começou tinha a habilidade de desenhar, né? Era um cirurgião de campanha e publicou o Tratado de Feridas por Disparo. Então ele tem vários livros, tá? Então a gente começa a ter aonde consultar para que a gente pudesse estudar. Então você imagina quanto tempo levava a formação de um médico naquela época, né? Porque você não tinha muito material de consulta. Hoje a gente tem um material de consulta e só não se prepara, né, para um procedimento quem não quer, né? Então a gente tem muito material e a gente vai dar muito material para vocês estudarem, vídeos, artigos, para que vocês se preparem aí para os procedimentos. Bom, nós temos aí então a evolução da cirurgia, e a cirurgia ela evoluiu com um princípio básico, tá? A gente precisa de controle de sangramento, métodos de asepsia e dissepsia, né? E eu preciso anestesiar o meu paciente. Então, desde Aristóteles até Claude Bernard, que é 1813 a 1878, que é considerado o início, quem foi que introduziu o estudo da medicina, da cirurgia em animais na faculdade, para que não se treinasse em pessoas ou se treinasse em cadáveres, porque ainda era difícil conseguir cadáveres naquela época, ele começou a treinar animais e fazer uma comparação, tá? Hoje, como é que a gente vai aprender? A gente tem as peles sintéticas, tá? Vocês vão dar pontos em peles sintéticas. E aí vocês vão trabalhar a habilidade motora para que na hora que a gente estiver em cima de um paciente num centro cirúrgico, preste atenção, porque eu vou falar para vocês não ficarem chateados comigo depois. Eu não concebo e não entra na minha cabeça alguém escolheu veterinária para ficar rico? Alguém escolheu aí veterinária? Falou, vou fazer veterinária porque veterinária dá dinheiro, veterinária, eu vou ficar rico fazendo veterinária. Alguém tem esse pensamento aí? Pode responder, pergunta não é retórica, não. Acho que não, né, gente? Então, no 7º período, se alguém acha que está fazendo veterinária para ficar rico, ó, enganaram vocês. Eu acho que todo mundo escolhe por quê? Porque a gente gosta, né, de animais. E isso é uma grande vantagem, gente. A gente escolheu uma profissão porque a gente já ama a profissão, tá? A gente já ama o nosso método, o nosso veículo de trabalho, o nosso paciente. Então, a gente tem um grande diferencial, né? E tudo que a gente faz com amor, a gente vai fazer bem feito, né? Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque eu às vezes eu encontro com amigos,
Minha família é da área comercial, né? Representante de sapato, meu pai é publicitário. Eu sou, na verdade, o primeiro filho a ter diploma. Então, foi assim, foi uma escolha minha não querer ficar no comércio, né? Então, eu escolhi fazer aquilo que eu gostava, né? Que eu me sentia bem, que eu sempre vivi com bicho desde pequeno. Então, a gente tem uma vantagem enorme em cima das outras pessoas, porque a gente já escolhe a nossa profissão por amor, né? Eu, mais ainda, já tentei algumas vezes, porque eu dou aula na faculdade de medicina, e quando eu dei lá, eu fui tentado em fazer medicina, porque as pessoas, vem trabalhar comigo, você, porra, opera pra caramba, vamos trabalhar juntos, se operasse a gente, você ia arrebentar, você faz essa quantidade de coisas que você faz em animal, imagina se você estivesse na medicina com todos os recursos que tem na medicina. E eu fui tentado ir para medicina diversas vezes. Só que eu já entendi que o Chiquinho me escolheu. O Chiquinho, para quem não sabe, é Francisco de Assis, que é o nosso patrono, né? Nosso padroeiro, né? Quem cuida dos animais. Então, o Chiquinho não deixa eu sair de jeito nenhum. Já tentei ir para medicina, já tentei fazer faculdade, já tentei oportunidades. Quando eu estou começando a sair, me afastar da veterinária, Chiquinho vai lá e me puxa de volta e não me deixa sair. Então, já me conformei que nessa vida eu não vou fazer medicina. Não porque eu não goste da veterinária, eu amo o que eu faço, estou falando que eu escolhi porque eu amo, né? A gente escolhe veterinária porque a gente gosta de bicho. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não admito que a gente vá treinar. O cara chega lá na prática hospitalar ou no estágio supervisionado, ele não deu um ponto, ele não fez absolutamente nada que deveria fazer e quer entrar em cirurgia. Ele quer botar a vida do paciente em risco, né? A gente não vai entrar em cirurgia para aprender nada, a gente vai entrar em cirurgia para aperfeiçoar nossa habilidade. A habilidade motora, ela tem que ser adquirida nas peças sintéticas, tá? Então, eu fico chateado quando eu vejo alguém que entra em cirurgia e não sabe dar um ponto. Por quê? Porque é falta de respeito com o seu paciente, né? Você não se preparou para cuidar dele. Então você tem que estar preparado. Pô, você não escolheu uma profissão que você escolheu por amor? Né? Não estou falando de escolher por amor que ninguém vai ganhar dinheiro. Não é nada a ver uma coisa com a outra. Escolheu por amor, então a gente tem que fazer qual é a nossa maior prova de amor? É nos dedicarmos e nos prepararmos para dar o melhor tratamento possível. Então, eu já tive vários problemas com alunos, porque eu sou, claro, sou uma pessoa, um ser humano, e por gostar tanto de bicho, isso me machuca, de ver uma pessoa em cima do paciente, querendo dar ponto, e qual ponto? Como eu dou um ponto? Como eu dou um nó? Não pode, você tem que já estar ali sabendo pelo menos o básico, né? Que a gente vai treinar agora. Esse semestre todo a gente vai passar treinando fazer isso. Então você vai chegar lá no semestre que vem, você tem que estar pelo menos preparado para estar naquela posição. Ninguém vai te obrigar a fazer uma cirurgia. Você quer? Então você se prepara para que você não gere danos ao nosso paciente, tá? Então, é por isso que eu estou falando. E por isso que a gente está vendo tudo isso. Porque todas essas tentativas e erros em cima do paciente geravam prejuízos. Quantas pessoas morreram? Né? Porque não deu certo, vamos fazer outra coisa. Eu não posso admitir que a gente faça isso. Né? A gente está voltando para a Idade Média. Né? Então a gente tem que treinar, a gente tem que estudar. Para quando chegar no. Ah, eu estou nervoso. É outra coisa, é diferente. A gente tem a percepção que o aluno está com um certo grau de nervosismo, porque eu falei, a cirurgia é uma especialidade que requer o quê? Habilidade motora, habilidade intelectual e emocional. Porque você está com a vida do paciente ali na mesa. Né? Por trás daquela vida tem alguém que ama aquele animal mais do que você. Então, hoje, graças a Deus, os animais são considerados como o quê? Como filhos também. Né? Tem pessoas que o cachorro hoje é o membro da família. Então, olha a nossa responsabilidade. Então a gente tem que estar preparado. Quer fazer cirurgia? Quer entrar para dar um ponto? Vamos treinar. Agora, não pode chegar lá na frente, o cara não me mandou nenhum vídeo, não me mandou nada, não treinou nada e quer treinar em cima do animal.
Então, isso eu fico chateado, eu tento não admitir, porque por mais que a gente peça para o cara descrever uma técnica, por mais CDF que a pessoa seja, ela vai escrever bonitinha a técnica, mas a habilidade motora, se não treinou, não vai conseguir fazer. Então, estou avisando desde o início, no primeiro dia de aula, que é para quem quer entrar em cirurgia, tem que se preparar, tá? Então, aí, ó, eu tenho algumas habilidades, algumas características. E a Mayara e o Henrique. É Henrique, né? Que disse que quer ser cirurgião. Para quem quer se tornar um cirurgião, ele precisa ser letrado, hábil, engenhoso e ter boas maneiras. E eu colocaria outros conceitos muito importantes, tá? Que eu, como professor e como ser humano, eu tento buscar alguém que seja digno para que eu possa passar os meus conhecimentos. Ah, professor, você falou uma coisa forte aí. Não, eu estou passando meus conhecimentos como professor, tá? Mas eu ter um pupilo que eu pegue no colo e entregue tudo que eu sei de bandeja para ele seguir, ou passar meu bastão quando eu for me aposentar, ou que eu construir um novo cirurgião, eu não faço isso para qualquer um. Eu acrescentaria uma virtude aí, não é nem uma virtude, é uma exigência que a gente tem que ter o quê? Caráter, né? Eu não posso ter um cirurgião, aquele cara malandro, brasileiro, o carioca, né? Que dá jeitinho em tudo. Na cirurgia não existe jeitinho. Na cirurgia, se você se contaminou, tá lá, lavou, a gente vai aprender isso. Você lavaram as mãos. Não existe a regra do biscoito que cai no chão, 3 segundos, soprou e comeu. Eu não posso encostar numa superfície que esteja contaminada, 3 segundos, dar uma sopradinha, não. Tá? Não existe jeitinho, não existe manobra para poder... Não, vamos fazer assim de qualquer jeito. Não, não existe. Tá? A pessoa tem que ter ser muito exigente, metódica, e ela não pode ter um caráter fraco, porque ela vai cair em tentação. Tentação de quê? De operar no lugar que não tem condição de operar, de operar sem luva, de operar sem pano de campo, de operar sem material adequado. Por quê? Porque vão pagar bem. Não pode, entendeu? Então tem que ser letrado, ser hábil, engenhoso, ter boas maneiras. O que quer dizer boas maneiras, no meu entendimento, seria ter escrúpulo, ter caráter, de não fazer as coisas de qualquer jeito, de seguir as normas e as técnicas rigorosamente. Quando a gente segue as normas e as técnicas rigorosamente, a gente ainda tem as intercorrências que são oriundas da agressão cirúrgica, porque a cirurgia ela é uma especialidade que, para a gente curar, a gente vai causar um dano. Então, por si só, já é um tratamento que vai causar. Então, a gente tem que causar um dano mínimo possível, tá? Então, a gente tem que saber como causar um dano, como reparar esse dano e deixar a menos sequela possível no meu paciente. E para isso não pode ser feito de qualquer jeito. Essa é a minha luta diária para mostrar para os alunos que vocês vão ver que nossas cirurgias são feitas de maneira seguindo sempre todas as normas e técnicas possíveis, e que os resultados são completamente diferentes do que normalmente a gente vê aí fora. É porque as pessoas são extraordinariamente boas? Não. É porque as pessoas simplesmente seguem as coisas como devem ser feitas. Aquela pessoa que não está seguindo as técnicas e as normas da cirurgia vão ter maior índice de complicação. Isso é fato. Então, a gente vai seguir, vai ensinar a vocês a seguir tudo da forma correta. Eu sei que muitos de vocês acompanham ou já acompanharam cirurgias em alguns lugares. Não, pelo amor de Deus, não venha com esse pensamento, mas fulano faz e dá certo assim. Abra sua mente para você aprender outras formas de conhecimento, tá? Nenhum conhecimento ele é
100% inquestionáveis. Se questione sempre e não se acomodem no que vocês estão recebendo de bandeja, tá? Tentem evoluir e aprender com aquilo e sempre perguntem, sempre se questione, tá? Se questione, me questione, questione quem está dando estágio para vocês. Se bem que às vezes no estágio a gente perguntar muito, a gente começa a ser chato, né? Então o cara acaba limando vocês. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Então aí, ó, a ciência e a arte, elas se complementam, porque até para poder estudar, eu precisava de ter alguém que conseguisse desenvolver, né, o que estava vendo, né, para eu poder estudar, senão eu não consigo. E o cara que mais fez isso foi Leonardo da Vinci. Tá? Então, aí no século XVII, né, a ciência foi consagrada como, a cirurgia foi consagrada como arte e ciência, né? E o cirurgião tinha que ter essas principais características aí que tem que ter até hoje, tá? Bom, no final do século XVIII, a gente teve aí, no final do século XVII, cirurgiões foram reconhecidos por um decreto da Inglaterra, e no século XVIII, John Hunt desenvolveu a cirurgia experimental, que aí é a cirurgia que vem trabalhar alguma coisa primeiro em animais para depois serem desenvolvidas em seres humanos. Ó, naquela época, existia uma taxa de incidência de infecção, a mortalidade chegava a 60%. Vencer a dor, a hemorragia, a infecção e o choque era um problema a ser vencido. Então, nós tínhamos aí 60% de óbito. Então, se a gente não fizer as coisas de maneira asséptica, de maneira seguindo as normas e a técnica, o seu índice vai ficar igual a esse. Tá? Então, o índice de fracasso vai ser muito maior do que o sucesso. Isso reflete diretamente na qualidade do seu trabalho e na sua prospecção como cirurgião. Se o seu resultado é ruim, você acha que você vai ter muito paciente para operar? Uma hora vai parar, porque alguém vai fazer melhor do que você. Tá? Então a gente tem que nunca pensar que nós somos os melhores, que nós somos picas da galáxia, ter humildade e tentar melhorar sempre. Tá? A cirurgia ela tem que ser perfeita. O cirurgião tem que ser perfeccionista. Então a gente tem que fazer o máximo possível da perfeição para evitar as complicações. Então aí o Dudu deve falar isso mais para vocês, professor Eduardo, tá? Mas nós temos aí a evolução da anestesia, da antisepsia, do conhecimento da anatomia e da fisiologia. Isso faz com que a cirurgia consiga prosperar, tá? A anestesia, ela foi desenvolvida em 1844, tá? Na era moderna, tá? Não o Morton e Horace Wells, já com gás hilariante. Acho que o Dudu vai contar essa história para vocês. Né? O gás hilariante era usado em circo e ele era um dentista, o Morton. Ele era um dentista e ele assistindo uma apresentação do circo, o cara se machucou e quebrou a tíbia. E não sentiu nada, continuou rindo. E aí ele associou o gás hilariante. E aí ele começou a introduzir o gás hilariante nos seus tratamentos no paciente no consultório. E aí ele conseguiu fazer algumas cirurgias sem dor. Precisava evoluir o que? A asepsia e a antisepsia. Bom, a gente vai ver esses conceitos melhores depois. Tá? A asepsia não é a mesma coisa que a antisepsia. E vocês têm que saber muito bem definir o que é o que. Tá? Então, Sam Willis, ele é o pioneiro dessa técnica, ele que descobriu as doenças puerperais, né? Porque se examinavam, ele começou a perceber que as pacientes que tinham aquela secreção, as pacientes seguintes que ele examinava começaram a desenvolver aquela secreção que não tinha. Então, ele começou a perceber que levava alguma coisa para as outras doentes que desenvolviam aquela secreção. Não se sabia o que era a gente está falando de 1800
Isso ainda até descobriu, Louis Pasteur até descobrir, e Joseph Lister, a bactéria, e como inutilizá-las, como neutralizá-las, foi tudo mais ou menos na mesma época. Essa época é a época de ouro da cirurgia que foi feita essas descobertas. Então, eu acho que vou ficar sem voz até o final do dia, mas tudo bem. Então ele percebeu. Então ele passou a fazer o quê? A lavar as mãos. Então ele começou a ter o cuidado de lavar as mãos e examinar cada doente. Louis Pasteur, com a descoberta da bactéria, né? Aí já desenvolveu o microscópio, e Joseph Lister desenvolveu uma substância para neutralizar essas bactérias. Alguém suspeita? O Joseph Lister desenvolveu uma substância que é usada até hoje, tá? Alguém tem noção de que substância pode ser essa? Ó, o nome do cara, Joseph Lister. Sou familiar? Lister? Lister? Aê, Listerine, é o cara que descobriu o Listerine que é usado até hoje, né? E aí ele começou a fazer o que? A antisepsia. O Sam Willis também. A lavagem das mãos se chama antisepsia, tá? São medidas contra a infecção. A asepsia é a ausência total de micro-organismo. A asepsia a gente só consegue ela esterilizando o material, tá? Então, William Stewart Houston. O Houston, ele é considerado também o pai da asepsia, na verdade, porque ele desenvolveu as luvas cirúrgicas, né? Antes disso, não operavam com luva, né? Mas o conhecimento, eu acredito, né, que ele também venha por formas divinas, porque nem tudo a gente consegue explicar, mas ele, sem querer, indiretamente, ele desenvolveu a luva e, com isso, percebeu. Ele não desenvolveu a luva porque ele tinha consciência, porque, olha só, 1852 a 1922, tá? Então, eles já estavam, né? Ó, o 1800, o Louis Pasteur, o Sam Willis, Joseph Lister e House, tudo na mesma época, mais ou menos, né? E aí, não era igual hoje, que tinha WhatsApp, né, gente? Então, o conhecimento passava e demorava bastante, né? Então, o que aconteceu? O Houston, ele já lavava as mãos em soluções cáusticas, né? Joseph Lister já começou a regulava mais ou menos, era um pouquinho mais velho que o Houston, e aí ele já tinha esse conhecimento que tinha que lavar as mãos. A mulher do Houston, ela tinha alergia a essa substância, né? E aí ele desenvolveu uma luva de látex, de borracha, uma luva grossona, mais ou menos parecida com essa luva aí de lavar louça. E aí ele percebeu que quando ele entrava com a mulher dele para operar, tinha menos complicação nas cirurgias. Então ele associou aquilo e passou a usar a luva também. E aí ele começou a operar todos os pacientes com essa luva, né? Mesmo lavando a mão, eles começaram a usar a luva. Então, é considerado o pai da asepsia. Então, a cirurgia, gente, então, a base da cirurgia, ela evoluiu em um pilar. Esse pilar é o quê? Desenvolvimento da anestesia, conhecimento do processo e controle de infecção e conhecimento da hemostasia, tá? Claro que a gente tem que botar aí anatomia, uma série de coisas, mas a gente só conseguiu evoluir a cirurgia quando você controla o sangramento, quando você controla a dor e quando você controla o processo de infecção, tá? Então, esse é o pilar da cirurgia até hoje, tá? Uma analgesia bem feita, menor dor no pós-operatório, menor reação inflamatória, menor são as consequências hemodinâmicas para o meu paciente. Controle da infecção, menor complicação. Controle de sangramento, menor
alterações hemodinâmicas infecciosas no meu paciente. O que é a história moderna da cirurgia? Quer dizer, moderna já passando um pouquinho da moderna, por que pós-moderna? Porque a gente já teve a modificação, tá? Na cirurgia veterinária hoje, para você, grandes nomes se destacam, né? Na cirurgia do Colégio Brasileiro do CBKV. O CBKV é uma instituição reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Quem quer ser cirurgião e quer se tornar especialista em cirurgia tem que fazer a prova de títulos do colégio. São muito poucos cirurgiões no Brasil que têm esse título, né? Eu não tenho esse título ainda. Na verdade, eu não sou muito ligado a títulos, então talvez eu nem faça, porque eu não dou muita importância para isso não, gente. Mas eu não posso me chamar de especialista em cirurgia. Eu sou cirurgião, eu não sou especialista. Para você se tornar um especialista, você tem que fazer a prova de título. Aqui no Rio, eu acho que são 4 ou 5. Tem o Ricardinho, tem o André Lacerda, acho que a Jussara também entrou. Tem poucos cirurgiões que têm o título, tá? Mas você só pode ser chamado de especialista se você tiver um título do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Bom, por que a história e agora? Tá? Então, a gente vai ver tudo isso. A gente vai ver como se paramentar, como se comportar dentro do centro cirúrgico, tá? Como conhecer o material de cirurgia, tá? Vocês vão treinar em animais, depois que tiver o treinamento básico. Vocês vão treinar em animais também, vão operar. Nós vamos montar grupos de cirurgia de 5 alunos. Cada um vai ter um papel, cada um vai ter uma função. E aí a gente vai fazer os procedimentos quando a gente tiver a prática hospitalar, tá? Está supervisionado. Fora isso, a gente vai se preparar para chegar nessa fase, tá? O que é importante? O importante, quer dizer, quem vai trabalhar com animais de laboratório, quem vai fazer um mestrado, doutorado, a gente tem que ter em mente que um animal ele tem que ter os mesmos cuidados que o paciente humano. Eu tenho que ter cuidado com a anestesia, eu tenho que ter cuidado com a temperatura, eu tenho que ter cuidado com todos os parâmetros e monitoramento do meu paciente, senão vai ter consequências danosas para o meu paciente, tá? Os cuidados de asepsia e antissepsia não é porque é bicho, eu vou fazer de qualquer jeito, tá? Isso aí é uma tese de um professor da UFRJ que estava tendo dificuldades porque muitos animais morriam por infecção, inflamação, né? Porque não seguia os padrões de asepsia e antissepsia adequada. Não é porque é bicho, tem que ser diferente, né? Então, não adianta. Os cuidados... Isso foi o máximo que eu consegui fazer com que tudo aqui está estéreo, tá? Inclusive o pano de mesa aqui, que o animal está em cima. Porque se ele se contaminar, tá tudo estéreo aí. Não foi o máximo que eu consegui aí de ajuda para ele. Mas, se você fizer de qualquer jeito, as complicações serão óbvias. Anestesia, você tem que ter cuidado com a pressão, para monitoramento de dor. Então, não tem diferença, gente. A gente tem que ter essa noção, entendeu? Bom, aí o que é importante? Nós não fazemos mais esse tipo de procedimento, tá? Operamos em animais. Treinamos em animais, né? Só quando nós animais do hospital, do projeto castração. Mas eu não abro mais um bicho para fazer um procedimento desnecessário, para vocês treinarem, né? Antigamente se treinava assim. Isso é uma fixação de sonda, a gente vai ver como é que faz. Vocês vão ter que aprender na pele sintética, ou na língua, ou o que vocês adquirirem. Mas o importante é que cada tipo de ponto tem sua aplicação. Vocês vão dar ponto ali na pele sintética, ou na língua, ou no que vocês estiverem treinando, na esponja. Eu não posso pensar só em pele. Eu tenho que pensar em que órgãos esses pontos são aplicados, tá? E como eu falei, o cirurgião ele tem que ser perfeito, tá? Como assim? Um ponto de pele, mais ou menos, se você der no intestino ou numa bexiga, que pode vazar conteúdo, o que vai acontecer?
Extravasamento de secreção e infecção. Extravasamento de conteúdo e infecção. Então, não pode, o ponto não pode ficar mais ou menos. Na pele é uma cicatriz feia. Nas vísceras é complicação. Tá? Então, quando vocês estiverem treinando, vocês têm que ter uma autocrítica muito grande. Tem que ser perfeccionista. Então, vocês dão um ponto e falam assim, tá mais ou menos. Não pode ficar mais ou menos, tem que ficar perfeito. Vocês não podem se satisfazer com mais ou menos. Vocês têm que se satisfazer com a perfeição. Porque na pele é uma cicatriz feia. Numa víscera é óbito. Então, vocês vão treinar diversos padrões de sutura, tá? Com pontos contínuos, pontos separados, ponto em U, ponto em X. E quando estiver treinando esses pontos, vocês têm que estar na mente que aquilo não é só feito na pele, tá? Ele pode ser aplicado no intestino, pode ser aplicado no rim, pode ser aplicado no fígado, tá? Em qualquer víscera. E vocês vão ter que saber isso. Porque a consistência de cada víscera é diferente, tá? Nós vamos treinar. Interromper o compartilhamento. Nós vamos treinar nessas peles justamente para adquirir essa mobilidade manual, tá? Deixa eu ligar aqui que está acabando a bateria do computador. Pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula, alguma curiosidade que vocês queiram saber? Vocês todos estão aí fechados nos seus casulos. A gente nem se conhece ainda. Podia abrir todo mundo para a gente se conhecer, fazer uma festa. Acabou a aula, pega a cerveja, vai lá, vamos fazer alguma coisa. Posso falar isso não, que tá gravando ainda, gente.